nos encontramos aqui e nos encontramos aqui hoje para falar um pouco sobre essas muitas profecias, né, que nós estamos vendo nas redes. E não só nas redes, não, nas igrejas. Me perguntaram o que eu achava de tudo isso e qual era a minha posição em relação a essas profecias. Eu recebi esses dias algumas profecias, algumas gravações falando sobre algumas profecias, e eu vi várias outras publicações e qual seria a minha posição em relação a tudo isso. Eu vejo essa questão por alguns ângulos, não? Primeira coisa, nós não podemos ignorar as palavras da Bíblia. A Bíblia, ela está com a razão. E quando a Bíblia nos fala sobre algum acontecimento, ainda que pareça ser difícil, né, de se acreditar ou difícil de se cumprir, nós devemos continuar ainda com a Bíblia. Porque mais cedo ou mais tarde perceberemos que a Bíblia, ela não falha e ela se cumpre ao pé da letra. Então devemos ficar com ela. Então, quando nós olharmos qualquer profecia, primeiro nós devemos, antes de acreditar ou desacreditar, nós devemos analisar se essa profecia ela tem algum alinhamento com a palavra de Deus. Se ela está alinhada com aquilo que a Bíblia ensina, então ainda não quer dizer que ela é real, mas ela se mostra apta para receber alguma credibilidade. Então, a primeira coisa, vamos pegar essa profecia, fazer uma análise, né, de acordo com a palavra de Deus, para ver se ela tem alguma coisa, né, que mereça a minha atenção. Se ela merecer a minha atenção, então eu posso passar a considerar a possibilidade. É uma possibilidade, ainda não é nada confirmado, né? Agora, existem algumas profecias que nós temos visto durante essas semanas aí, que elas trazem grandes, profundos erros teológicos. E essas profecias nós devemos ter muito cuidado. Tá? Então, diante dessas profecias, né, o que há de se aprender, o que nós temos de aprender com todas essas profecias? Essas profecias relacionadas ao fim, ela tem algum embasamento, ela tem alguma base? O que é isso? Veja, eu fico muito preocupado porque, veja, a profecia, todas as profecias, nesse presente momento, é importante. Se considerarmos que estamos vivendo no tempo do fim, então essas profecias, elas são importantes. Muito importantes, e ela merece ser analisadas. Qualquer uma delas. Porque todas elas me trazem uma mensagem importante. Então veja, se essas profecias que nós estamos vendo hoje, falando sobre o fim de todas as coisas, ela se alinha com a Bíblia, então, por se alinhar com a Bíblia, merece minha atenção. Agora, se essas profecias, elas não estão se alinhando com aquilo que a Bíblia me ensina, quer dizer que eu devo esquecê-la? Não exatamente. Porque, veja, se nós olharmos o livro de Joel vai dizer que no fim dos tempos os velhos profetizariam. Não, os velhos seriam sonhos, melhor dizendo, não? Os jovens profetizariam, não? Outros teriam revelações. Isso tudo aconteceria no fim dos tempos. Então, o ato da profecia, ela é, na verdade, um elemento, um sinal também do fim dos tempos.
Então, quando eu vejo um crescimento dessas profecias, eu fico também observando que pode ser esses sinais impressos lá no livro de Joel, que segundo Pedro, inclusive, começa a se cumprir lá do Pentecoste, mas que vai, de lá para cá, isso vai se cumprindo de uma forma mais intensa. Então, as profecias, verdadeiras ou falsas, ela é um sinal. Por que as verdadeiras são sinais e as falsas também? Vamos lá. As profecias falsas, quer dizer, essas profecias que não vêm de Deus, é produto de qualquer outra coisa, ela ainda ela ainda vem desses falsos profetas. A aparição, o surgimento de falsos profetas também é um sinal do fim dos tempos. Então, quando eu vejo profecias falsas, essas profecias falsas estão me dizendo, olha, está se cumprindo aquilo que a Bíblia falou em relação aos falsos profetas. Surgiriam muitos falsos profetas. E as profecias que eu julgo ser verdadeira porque se alinha com a Bíblia, ela é importante porque está confirmando, me relembrando aquilo que a Bíblia já me diz. Agora, existem profecias que nós estamos vendo também nos últimos tempos, que são profecias que não difícil de se analisar se ela é real ou não pela Bíblia, e difícil também de se negar por sua coerência. Então essas profecias devem ser analisadas com muito cuidado, com muita cautela, para não cairmos em erros grandes. Então, o que eu gostaria muito de deixar aqui bem claro é que os dois tipos, as duas profecias, sendo elas verdadeiras ou falsas, neste momento, se estamos considerando que estamos vivendo no tempo do fim, então essas duas profecias é importante. Se ela é falsa, é o cumprimento de um sinal. Nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas. Se ela é verdadeira, se cumpre o livro de Joel que diz que no final dos tempos os velhos teriam sonhos, os jovens, os mancebos teriam revelações. Então, essas revelações é importante, sendo elas verdadeiras ou sendo elas falsas. Agora temos outro problema sério em relação às profecias. Veja que eu estou usando as duas profecias verdadeiras e falsas para embasar a minha fé. Tanto uma quanto a outra deve servir para que a minha fé aumente. Nossa, a profecia é falsa, mas está vindo aos montes. Quer dizer, os falsos profetas estão se manifestando. Jesus Cristo está voltando. Agora, essa profecia é real, ela se cumpre. Então, se cumpre lá o livro de Joel. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo algo muito preocupante, que é essas profecias que não se cumprem, está servindo para outros grupos hoje como um elemento, como um alimento da descrença. Porque as pessoas estão dizendo, nossa, esses crentes não param de profetizar, há tantos anos, um tempo que eu vejo eles falando sobre isso, sobre aquilo, e não acontece nada. E essas pessoas começam a perder a fé. E até mesmo cristãos que cresceram lendo a Bíblia, que cresceram dentro de uma igreja, estão perdendo a fé com base nessas profecias que não se cumprem, estão perdendo a fé naquilo que a Bíblia ensina. Ora, meus irmãos, a Bíblia já nos mostra que viriam os falsos profetas. A Bíblia já nos mostra que no final dos tempos, surgiriam muitos falsos profetas. E também sobre as muitas profecias, muitas revelações, a Bíblia também nos mostra lá no livro de Joel que haveria, que aconteceria, que muitos profetizariam. Então, se nós estamos vivendo o tempo do fim, muitas profecias virão. Todas elas têm uma mensagem para nós, quer seja a própria mensagem
da profecia, né, sendo dita, ou o próprio fato dela ser falsa é uma mensagem para nós, que estão se manifestando os falsos profetas ao qual o Senhor já havia predito. Então, não há motivo para perder nossa fé, não há motivo para enfraquecer, não há motivo para desacreditar. Pelo contrário, tudo isso colabora para a minha fé, tudo isso fortalece as palavras que já estão impressas na Bíblia. Então, se você ouviu uma profecia e entende que ela se alinha com a Bíblia, então não descarte-a. Não descarte nada e não abrace tudo. Tenha muita cautela, tenha muito cuidado para não cair em erros grandes. Tá? Então, é isso. Eu espero mesmo que esse nosso papo aqui tenha te ajudado a você fazer essa avaliação das profecias, não caindo em qualquer bobagem, mas também não desprezando o fato de que mesmo as profecias que não se cumprirão, elas são profecias que nos trazem uma mensagem, e a mensagem é: Cristo está voltando.